Hoje eu vou continuar falando sobre o Framework Attack, só que dessa vez é uma abordagem um pouquinho diferente. Nós vamos entrar um pouquinho nos casos de uso. Como usar o Framework Attack na prática, no dia a dia da sua empresa, como tirar benefício dele e um pouquinho além de só estudar, só entender quais são ali as principais táticas, técnicas e procedimentos. Então, existem muitos usos, lógico, cada pessoa, com base na sua experiência, pode usar o framework de uma forma diferente. Não existe uma regra, né, de como você deve usar, não existe uma forma padronizada de como usar, mas existem alguns casos de uso que são tão comuns que são, o próprio Mitri já colocou no site, que são, primeiro, fazer detecção de ameaças. Então você usa a base de conhecimento e usa essa base de conhecimento para desenvolver engenharia de detecção, para você olhar o seu ambiente e ver se aquela ameaça está acontecendo. Tem um uso muito importante para Threat Intelligence, então você consegue entender ali, com base nos grupos, nos atores que executam, nos adversários, né, que executam os ataques, você consegue entender quais são as técnicas mais comuns deles, quais desses atores direcionam seus ataques para a sua indústria, para a indústria que a sua empresa está. Com base nisso, você consegue priorizar quais são as técnicas mais importantes e aí você pode partir para um trabalho de proteção, enfim, de direcionar o seu esforço de proteção, né? A Threat Intelligence vai muito nessa linha de priorizar o que proteger primeiro. E aí entra um outro ponto que é bem comum, e aí tem muitas consultorias que fazem isso, que é o assessment. Eu pego aqui um conjunto de técnicas, posso olhar, por exemplo, quais são as mais comuns, as que acontecem mais vezes, mais prevalentes, e aí eu fazer um assessment de como que está a minha postura de segurança, como que está a minha cobertura para me defender em relação àquelas técnicas. Esse é o terceiro caso de uso. E um último que é bem comum, muito falado, mas pouco praticado na real ali pelos times de segurança, é o exercício de Red Team, Blue Team. Então, o Red Team, na hora de desenvolver uma campanha para fazer o teste dentro do ambiente, ele olha as técnicas, ele usa as técnicas para ter uma nomenclatura comum com o Blue Team e desenvolve a campanha de ataque, e depois o Blue Team faz o trabalho de análise do resultado e faz o confronto, né, do que o Red Team fez com o que o Blue Team conseguiu detectar, identifica ali os gaps e desenvolve as detecções porque não foi detectado ou prevenido corretamente. Então são esses 4 casos de uso mais comuns, né? A gente está falando de detecção, engenharia de detecção, Threat Intelligence, assessments e exercícios de Red Team e Blue Team. Nos próximos vídeos eu vou entrar um pouco, usando o próprio framework do Mitri, eu vou entrar um pouquinho em como vocês podem desenvolver cada um desses pontos. Olhando aqui no site, se vocês entrarem na página inicial e nessa primeira página aqui para quem está começando a entender o conteúdo, se você descer um pouquinho, você vai achar exatamente esses 4 principais casos de uso que eu comentei. E aqui tem muito conteúdo legal, então se vocês entrarem, os próximos vídeos eu vou explorar bastante o conteúdo que está aqui, mas vocês podem ir estudando por si só, vocês podem entrar aqui e começar já a dar uma lida. Fica ligado, nos próximos vídeos eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, vou falar de todos esses casos de uso mais comuns e mais pra frente a gente vai falar de outros não tão comuns, coisas um pouco mais avançadas que também podem usar o Framework Attack, beleza? Valeu pessoal, obrigado!